É, hora do Mão. Ela era a princesa de Verma, mas quando seu país foi derrotado, o imperador organizou seu casamento com o Duque de Carlyle. Mas a garota e o Duque se desprezavam, com ela se recusando a dar um herdeiro àquele invasor. No início, a protagonista pretende passar seus dias tranquilamente até se divorciar, mas ela logo percebe que terá deveres a cumprir como nova duquesa. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é se tornando a ex-esposa do protagonista obsessivo, e espero que aproveite. A história começa em um verde e belo jardim, onde se encontra uma mulher que provocava a mesma resposta em todos que a vissem. Com seus cabelos negros lisos que alcançavam sua cintura, e seus olhos azuis com a mesma beleza das estrelas à noite, ela era a maior beleza do Império, Irving Lilias, duquesa de Carlyle, filha do Grão-Duque de Verma e consorte do Duque de Carlyle. Mas por trás da máscara de mulher bela e elegante, estava uma péssima esposa, que mantinha todo o ducado com medo. Irving foi oferecida ao Império Terésia, estando sempre paranoica e propensa a surtos de agressão. Ela odiava seu marido de todo o seu ser, o Duque de Carlyle, e não queria nada com ele. Duque Pervin Carlyle já estava casado com Irving há 4 anos, mas ninguém sabia nada sobre eles. Todos apenas pensavam que tinham um mau relacionamento. Mas o Duque dizia que era por causa de Irving, já que era ela quem o evitava. Ninguém gostava do temperamento explosivo da duquesa, então, se pensou em pedir ao imperador um divórcio e um novo casamento com outra nobre. Mas o próprio Duque era contra isso, pois a decisão de romper o acordo seria um grande erro diplomático, afinal, ainda faltava um ano inteiro para o término do acordo pré-nupcial. Então, se ele fizer isso, será muito difícil lidar com as consequências no futuro. Por outro lado, por muitas gerações o chefe da família não teve herdeiros depois de completar 25 anos, com poucas exceções. E agora, o Duque já completou seus 25 anos, e por isso todos estávamos tão preocupados. Mas Pervin lhes lembra que nasceu quando seu pai tinha acabado de completar 40 anos, então ele acredita que também ainda poderá conceber uma criança, dizendo apenas que o momento de ter um herdeiro ainda não chegou. Eventualmente, ele apenas se cansou de ouvir as reivindicações das pessoas, então simplesmente as expulsou de seu escritório. Mas os homens não foram longe, pois a duquesa os encontrou logo depois, e os chamou para o jardim para conversar. Eles presumiram que ela os chamou para coletar dinheiro de novo e enviá-lo ao Ducado de Verma, apesar de ser uma atividade legal e que sem dúvidas colocaria em perigo a vida dos camponeses. Eles não entendiam por que o Duque não fazia nada contra ela, quando Irving se virou para eles, dizendo que os tinha chamado ali porque tinha ordens para eles. Mas ela ordenou algo que os deixou confusos, bastante confusos na verdade. Ela pediu para parar de enviar dinheiro ao Principado de Verma de agora em diante. Todos ficaram chocados, e quando ela disse que estava na verdade ordenando que nenhuma única moeda fosse enviada do Império aos Principados, ninguém podia acreditar. Irving disse para ter certeza de notificar os camponeses, pois de agora em diante, dinheiro e propriedades não seriam mais tirados deles. Ela disse que percebeu como tinha se comportado de maneira inadequada e tola por causa do amor por seus pais, e até se desculpou por isso. Os homens ficaram muito surpresos que a duquesa começou a se comportar como uma pessoa normal, com eles respondendo de imediato, favoráveis à ordem. Na verdade, Irving queria desfazer tudo o que tinha feito no passado o mais rápido possível. Tudo porque seu corpo era de uma pessoa diferente agora, o de uma garota que até pouco tempo atrás, era uma aspirante a cantora, que trabalhava em meio período numa loja. Ela acordou no hospital várias vezes por causa do trabalho exaustivo, que não terminava até o amanhecer. Mas um dia, foi uma exceção, e quando ela acordou, a primeira coisa que chamou sua atenção não foi o quarto do hospital, mas braços com as mangas arregaçadas, uma camisa ligeiramente aberta, e os cabelos loiros de um homem desconhecido, dormindo bem ao seu lado. Isso fez ela se sentir muito surpresa, e quando percebeu que o homem estava começando a acordar, ela imediatamente se cobriu com um cobertor até a cabeça, tentando entender o que tinha acontecido, já que a última coisa que se lembrava era de estar trabalhando na loja. Então, ela não conseguia entender como ela tinha chegado ali ou quem era esse homem. Então veio o momento em que o Duque decidiu puxar o cobertor de sua cabeça, e acariciou levemente seu cabelo com um pedido para que ela acordasse. Mas a garota fingiu dormir, planejando descobrir o que estava acontecendo assim que ele saísse, quando de repente, algo estranho aconteceu, ele a beijou. A garota ficou tão chocada que imediatamente abriu os olhos e encontrou o olhar dele. Aparentemente, o Duque estava tão surpreso quanto ela, falando o nome Irving. A garota ficou surpresa com tudo o que estava acontecendo, pensando ser apenas um sonho, então, ela perdeu a consciência de novo. Quando acordou dessa vez, viu na frente dela um homem idoso e 2 garotas, vestidas como criadas, que começaram a chamá-la de duquesa, aparentemente felizes em vê-la acordada. Mas agora a garota não entendia por que estavam se dirigindo a ela dessa maneira. Ela viu um espelho ao lado de sua cama,
então se levantou e caminhou até ele, quando finalmente percebeu o que estava acontecendo. O homem que ela tinha visto antes a chamou pelo nome de Irving, e agora, esses homens estão lhe chamando de Duquesa Carlyle. Então, isso só pode significar uma coisa, em que ela se tornou a principal vilã da história, Irving Lilias. Para ela, isso significa que agora ela tinha que consertar tudo, pois só assim poderá sobreviver. Apesar do final da história de fantasia muito popular chamada Pervin e Estela. Sendo a filha legítima do Grão-Duque Van, ela permaneceu como a única senhora da derrotada família de Verma, sendo entregue ao Império de Terésia. A família imperial aceitou ela como um presente, então a casaram com o Duque Carlyle, o braço direito do imperador, e um dos homens mais poderosos. Seu casamento deveria ser um símbolo de paz entre o Principado e o Império, e eles não ousariam se divorciar antes que 5 anos se passassem. Mas Irving odiava seu marido Pervin por praticamente destruir seu estado. Então, durante seus 4 anos de vida conjugal, não houve nenhuma notícia da chegada de um herdeiro, e rumores de que ela estava falhando em seus deveres como duquesa se espalharam por todo o ducado de Carlyle. Um dia, quando o acordo de casamento estava prestes a expirar, um incidente aconteceu, e alguém colocou veneno no vinho do duque. A sua esposa, Irving Lilias, caiu como principal a suspeita já que todos sabiam que ela odiava seu marido. Além disso, o fato de ela ter roubado ilegalmente algumas propriedades de Carlyle em favor do Principado de Verma também veio à tona, e ela foi sentenciada à execução. Irving gritou por sua inocência até o último momento, mas ninguém acreditou nela, nem mesmo seu marido, que um dia tinha lhe amado de todo o seu coração. O Duque de Carlyle assistia à morte de Irving com outra mulher, e no fim, ela foi enforcada. Mesmo odiando seu marido, ela não esperava morrer daquela maneira, sendo acusada de algo. Pervin Carlyle se casou de novo com a jovem condessa Estela Bell, que cuidava dele carinhosamente, com eles vivendo felizes para sempre. Assim, a história terminou. Então, agora, a garota que leu essa história estava bastante descontente por ter sido colocada no corpo de Irving, justo ela dentre tantas pessoas, uma esposa tola e fraca, cujo destino era morrer. Ela sabia que enquanto estivesse nesse corpo, suas lágrimas não ajudariam. Então, a partir daquele momento, ela decidiu viver sua vida de maneira diferente da de Irving. Se virando para uma das criadas, ela perguntou há quanto tempo estava casada. A criada disse que nesse ano será o 5º, internamente com medo da duquesa, tentando imaginar com o que ela estava irritada dessa vez. Irving disse obrigado pela resposta, e continuou pensando no que fazer a partir de agora, fazendo as criadas entrarem em choque ao notarem a duquesa as agradecendo. A partir de agora, Irving planejava passar o resto do ano mais quieta que a grama, e depois se divorciar. Depois, ela compraria uma vila e viveria feliz para sempre. Mas agora, para sobreviver, ela precisa se tornar a ex-esposa do duque. Ela pensou muito em uma maneira de evitar um destino triste, até entender que era necessário mudar a opinião de todos aqueles em quem Irving tinha colocado medo. E a opinião da primeira pessoa que ela precisava mudar, claro, era de seu marido Pervin. Por coincidência, assim que ela pensou nele, as portas do quarto se abriram, e o duque entrou na sala. Caminhando rapidamente até sua esposa, Pervin perguntou como ela estava se sentindo, mas a garota estava ocupada demais pensando nele, se lembrando da noite em que abriu os olhos pela primeira vez naquele lugar, enquanto ele dormia ao seu lado. Era difícil pensar agora que ele poderia ser tão gentil quanto foi naquela noite, já que no momento ele parecia implacável e indiferente, olhando grosseiramente para Irving. Depois dela permanecer em silêncio por um bom tempo e não responder à sua pergunta, ele percebeu que ela estava bem, e simplesmente se virou para sair. Mas Irving estava prestes a mudar a opinião dele sobre ela, então, ela agarrou a mão dele e agradeceu por ele ter vindo, ligeiramente envergonhada. As criadas que estavam no quarto ficaram chocadas assistindo a toda a situação, incapazes de dizer uma palavra. Elas se perguntaram se tinham mesmo ouvido o que ouviram, perguntando se a duquesa estava com algum efeito colateral. A garota sabia que a principal razão para sua morte era um relacionamento ruim com o marido, então, ela foi considerada como envolvida na tentativa de envenenamento dele, sendo morta por isso. Assim, o primeiro passo para arruinar a reputação de uma mulher que poderia matar seu cônjuge é estabelecer um relacionamento com ele. Mas parece que ela falhou, pois seu marido a olhou com desprezo e simplesmente se virou, dizendo que tinha que ir. Então, ficou bem claro quão ruim já era a reputação de Irving. Vemos que o duque foi rapidamente para o seu quarto, fechou a porta atrás de si e ficou sozinho. Ele não pôde esconder seus sentimentos, e ficou muito envergonhado pelo que aconteceu, também não entendendo por que ela tinha feito aquilo. Então, ele imaginou que esse era o resultado de seus inúmeros pedidos para que ela acordasse naquela noite, o que de fato aconteceu. Ele estava chocado ao descobrir que Irving tinha agradecido a ele, mesmo que antes ela não quisesse nada com ele. Ele sabia que as pessoas mudavam, mas não percebeu que isso poderia acontecer de um jeito tão drástico.
Então, ele decidiu conversar com Tilly, a mulher que estava do lado de fora da porta. Ele disse que o comportamento de Irving era muito diferente daquele que ela tinha demonstrado antes, e perguntou se ela tinha perdido a memória. Mas Tilly mencionou que o médico que examinou a duquesa tinha falado que ainda era muito cedo para julgar, sendo necessário observar mais. Mas o fato da duquesa estar agindo como uma pessoa diferente é bastante óbvio, e seu caráter e maneira de falar se tornaram muito mais suaves. Pervin não entendeu por que ela tinha mudado. Normalmente ela não dizia uma palavra a ele, mas de repente agradeceu a ele por ter vindo. Tilly sugeriu que a duquesa poderia ter apenas tomado uma decisão importante, afinal, dizem que depois que se adoece, a pessoa se torna diferente. Talvez ela esteja cansada de estar cercada por espinhos, e esteja tentando consertar seu relacionamento com seu marido. Mas Pervin começou a negar imediatamente, não querendo se iludir com falsas esperanças, pois amava muito sua esposa e ela nunca retribuiu. O duque decidiu não esperar pelo amor dela, e prometeu a si mesmo que não sofreria mais, mas depois do que aconteceu hoje, ele ainda não conseguia tirar o rosto dela da cabeça, e era como se ele estivesse enlouquecendo. Irving Lilias, uma mulher mal-humorada, que nunca, nenhuma vez se mostrou ao povo de Carlyle, e tudo o que ela fazia era se irritar e dar ordens, seja para seu odiado marido, o Duque Carlyle, ou Madame Tilly, que estava ao seu lado a princípio. Em seu casamento com o Duque, embora a criada estivesse perto de Irving, a relação delas nunca se aqueceu. Mas agora que uma garota completamente diferente, que conhece esse mundo e sabe o futuro, entrou em seu corpo, ela também se comporta de maneira completamente diferente, estabelecendo facilmente um relacionamento com Madame Tilly. Antes, quando Irving falava com ela, a criada ficava muito assustada e pensava que tinha feito algo errado de novo. Mas depois de um tempo ela se acostumou com a mudança, e agora se sente muito melhor perto da duquesa. Mas Irving ainda estava um pouco incomodada, já que ela deveria se concentrar em ter um relacionamento melhor com seu marido, antes de qualquer outra pessoa. Mas Pervin parecia ter desaparecido, e nunca mais viu sua esposa depois daquele dia. De repente, Madame Tilly foi chamada para ajudar na cozinha, mas ela já parecia cansada. Irving notou isso e perguntou se algo tinha acontecido. A criada disse que hoje o Duque anunciou que ia jantar em casa. Normalmente ele está sempre fora de casa, então todos ficaram surpresos com essa decisão dele. Irving percebeu imediatamente que essas eram suas chances de provar que ela tinha mudado, e sua chance de permanecer viva. Assim, logo quando o jantar estava pronto, uma das criadas, Marianne, entrou e anunciou que o jantar estava pronto, visivelmente rígida. Como ela sabia que a duquesa odiava seu marido, avisou que essa noite o duque jantaria na sala de jantar, então eles trariam o jantar dela para o quarto. A protagonista notou como Marianne estava nervosa. Ela era sobrinha de Madame Tilly, mas ainda tinha medo de Irving. Irving riu da situação, mas disse que estava muito grata a ela. Então, ela pediu que dissesse a seu marido que ela iria jantar com ele naquela noite. A criada concordou rapidamente, mas só depois de alguns segundos percebeu o que tinha acabado de ouvir, ficando muito confusa. Irving apenas disse que comer com o marido não era nada estranho, fazendo Marianne concordar com isso. Mesmo assim, essa seria a primeira vez que uma duquesa jantaria com um duque, sendo o primeiro jantar deles juntos. Por isso, Irving queria causar uma boa impressão nele, e escolheu um lindo vestido vermelho para o jantar daquela noite. Quando Marianne estava ajudando a senhora a abotoar o vestido, Irving perguntou diretamente em se ela estava mesmo com medo. A criada respondeu com uma voz ligeiramente trêmula que não era bem assim, ela estava apenas surpresa, porque a senhora sempre preferiu vestidos pretos, e de repente escolheu uma cor diferente. Mas ainda assim, Marianne parecia muito nervosa. De repente, ela acaba se ajoelhando e pedindo desesperada à sua senhora para dizer se ela fez algo errado. Marianne imagina que Irving estava brava, então decidiu usar um traje vermelho brilhante. Mas Irving olhou para ela com um olhar de decepção, e depois se virou e voltou a se sentar em sua cadeira, para que Marianne pudesse começar a maquiá-la. Mas a criada estava tão nervosa que suas mãos tremiam apenas segurando o pincel. Irving não pôde deixar de notar isso, então disse a Marianne para não se preocupar tanto, e que ela não a odiava, apenas queria conhecê-la um pouco melhor. Marianne pareceu bem mais aliviada, e agradeceu à sua senhora, continuando com a maquiagem. Irving não interagia com nenhum dos servos com frequência além de Madame Tilly, então todos ainda pensavam em Irving como uma pessoa má. Irving estava sentada, imóvel por um longo tempo, e não entendia por que Marianne estava demorando tanto para maquiá-la. Então, ela abriu os olhos e se olhou no espelho. Quando ela viu seu rosto, ficou simplesmente chocada. A maquiagem estava terrível. Irving perguntou à criada o que ela tinha feito com seu rosto, e a menina começou a tremer de medo. Ela disse que apenas fez a maquiagem de costume, pensando que estava sendo testada. Então, ela começou a se desculpar de novo por cometer um grande erro. Mas Irving não a repreendeu,
e apenas lavou toda a maquiagem. Na verdade, a protagonista parecia mais desapontada, pensando em como a maquiagem de Irving nunca foi descrita, e entendendo que seu gosto era único. Logo depois, a criada trouxe muitas flores diferentes, pensando que a senhora gostaria de colocar uma rosa em seu cabelo como sempre fazia, e claro, uma rosa combinaria perfeitamente com esse vestido vermelho. Mas hoje Erwin decidiu escolher suas favoritas, lírios do vale. Erwin já estava a caminho do jantar, e seu marido enquanto isso, estava sentado à mesa, esperando há muito tempo enquanto lia o jornal. Mas ele já estava cansado disso, então perguntou a Alfred por que o prato ainda não tinha sido servido, afinal já fazia um bom tempo desde o almoço. O homem avisou que a senhora tinha dito que queria jantar com o marido, pedindo para ele esperar um pouco mais. No início Pervin não acreditou, pois porque uma mulher que o ignorou por anos de repente viria jantar. Mas ele logo viu que tudo isso era mesmo verdade, pois Erwin abriu as portas da sala de jantar e entrou elegantemente. Ela também ouviu o que seu marido estava dizendo, então disse a ele que só queria comer juntos, por isso pediu para ele esperar. Os olhos de Pervin se arregalaram de choque, e ele até pensou que ela ainda estava doente, mas sabia que era estranho, já que o médico disse que ela está perfeitamente bem. Irving começou a se sentar à mesa, e disse que estava se sentindo muito melhor agora, estando completamente saudável. Mas Pervin ainda não entendia por que o comportamento dela era diferente de antes, então ele decidiu perguntar diretamente a ela. Até o fato dela não estar usando maquiagem hoje era estranho, já que ele não tinha visto o rosto dela sem maquiagem desde o próprio casamento. Erwin mencionou que sua pele ficava feia com uma maquiagem pesada, então decidiu não usar hoje. Por causa disso ela realmente parecia melhor, e Pervin não conseguia acreditar que ela sempre tinha parecido assim, apesar de ainda decidir não cair sob seu encanto. Ele não sabia o que ela estava tramando dessa vez, mas ele não estava prestes a pisar na mesma armadilha de novo. Além disso, ele prometeu a si mesmo que não iria se envolver com ela novamente. Então, sem demonstrar nenhum sentimento, ele se virou e disse que ela parecia estranha sem maquiagem. Erwin ficou surpresa, e perguntou se o visual natural não era mais do seu agrado. Pervin disse que preferia a maquiagem que ela costumava usar, apesar de pensar justamente o contrário. Ele tentou esconder seu rosto vermelho, pois as palavras de Irving o deixaram muito envergonhado. Logo, o jantar foi trazido para eles, e era um bife aparentemente comum. O casal começou a comer, mas Pervin ainda não conseguia dar uma mordida, com Irving não tirando os olhos dele. Então, ele decidiu ir direto ao ponto, e perguntou o que ela estava tramando. Com uma surpresa no rosto, ela disse que tudo o que queria era se dar bem com ele. Mas o Duque já estava casado com ela há 4 anos, então ele conhecia todos os seus truques. Quando Irving disse que estava apenas tentando cumprir seu dever como esposa, isso fez o Duque sorrir. Ele perguntou se ela estava realmente pronta para embarcar naquele dever, mas Irving não entendeu o que ele estava falando. Pervin estava muito envergonhado para dizer, mas eventualmente reuniu força, e mencionou ser um bom momento para ter um filho. O silêncio pairou na sala depois dessas palavras, e os dois se olharam e permaneceram em silêncio. Quando Irving finalmente percebeu, ela gritou de repente em choque. De acordo com a história, não importava quantas pessoas admirassem a aparência do irmão mais novo do imperador, o Duque Seal, todos eram surpreendidos pela incomparável beleza de Duque Carlyle e ele atraía toda a atenção para si. Sua popularidade não diminuiu nem mesmo depois do casamento, já que até agora, o Duque tinha uma fila de aristocratas prontas a qualquer segundo para se casar com ele, já que todos assumem que depois de 5 anos o casal se divorciará. A maneira mais eficaz para Irving continuar viva, sendo a princesa de um país derrotado, é tendo um filho. Ela poderia facilmente manter sua posição se desse à luz um herdeiro da família Carlyle, mas a protagonista, tendo se mudado para o corpo de Irving, não pretendia agir dessa maneira, já que não tem certeza se poderia compartilhar a cama com um homem que não ama. Então, quando seu marido falou sobre a necessidade de um herdeiro, e com todos os membros mais velhos da família que continuavam dizendo isso, ela ficou um pouco confusa. O plano era só esperar tranquilamente o fim do contrato, mas agora, ela se sentia obrigada a cumprir seu dever, e não estava feliz com isso. Também parecia que ele não era o Pervin que ela conhecia do livro, e como ela não respondeu por um tempo, o Duque percebeu de novo que ele não deveria ter falado sobre isso com aquela que na sua primeira noite de núpcias, tinha declarado que nunca misturaria seu sangue com o sangue dos invasores. Então, agora ele nem comeu, e disse a Irving para esquecer suas palavras, se preparando para sair. Mas Irving não queria perder essa oportunidade, que aparecia pela primeira vez em muito tempo. Então ela também se levantou da cadeira para alcançá-lo. Mas quando o Duque já estava perto da porta, ele disse que a duquesa deveria se sentar e continuar sua refeição, em vez de se distrair com ele. Mas ela ignorou, se sentindo mal por ele sair no meio do jantar, então disse isso a ele com um tom de descontentamento. Depois de dizer isso, o Duque se virou,
parecendo ainda mais irritado que o normal. Ele disse a Irving para se comportar como de costume, e não agir fora do personagem. Mas a garota só conseguia pensar que mesmo estando com raiva, ainda podia ver seus olhos tremendo. Ele parecia hesitar, embora ela não entendesse qual era o motivo. Pouco depois, Pervin abriu a porta e disse antes de sair para ela ficar fora de sua vista, e não incomodá-lo novamente. Depois disso, ela ficou sozinha, decidindo finalmente continuar a comer, enquanto se perguntava o que a Irving original tinha feito no passado para causar tudo isso. Ela estava começando a ficar nervosa porque achava que o relacionamento entre ela e Pervin não poderia mais ser reparado, quando Madame Tilly apareceu atrás dela. Ela tentou acalmá-la, e disse para ela não se preocupar tanto. A garota sabia que tinha sido exagerada todo esse tempo, mas mesmo assim pensou que poderia ter uma segunda chance. Ela tinha se esforçado muito, mas tudo o que Pervin fez foi ficar com raiva. Tilly, consolando ela, disse que o cavalheiro também tinha notado a mudança, então agora ele estava apenas confuso. Era verdade, acontece que sua espera o tinha desgastado tanto que uma mudança tão repentina era difícil de aceitar. Irving passava quase todo o seu tempo com Tilly, e a criada estava grata por sua senhora não ter se esquecido dela. Na verdade, Irving estava grata a ela porque Tilly tinha cuidado dela durante sua doença, e também apoiou quando ela perdeu a memória e lhe ensinou tantas coisas. Então, era hora de agradecer por isso. Madame Tilly ficou bastante surpresa por receber reconhecimento e agradecimentos, e ficou satisfeita em ouvir que seus esforços não tinham sido em vão. Em seguida, Irving decidiu perguntar sobre o festival cultural, que seria realizado na casa do Marquês Sexta na semana seguinte. Acontece que Irving era quem deveria estar encarregada dele, e era realmente assim que estava originalmente planejado. Mas por causa de sua recusa constante, a família do Marquês Sexta decidiu encontrar uma substituta para ela. Um festival cultural é dito ser um evento dedicado à cultura, e é alternadamente preparado pelas esposas dos aristocratas. Mas na verdade, aquela era uma noite onde todos competem para preparar a melhor performance, gastando grandes somas de dinheiro no processo. Os números que chegavam aos milhões certamente receberam os aplausos necessários, mas o maior interesse das damas era na performance pessoal das aristocratas. No passado, a protagonista sonhava com uma carreira de cantora, então ela estava completamente confiante em suas habilidades de dança, canto e atuação. Imaginando que ao ouvirem que a duquesa de Carlisle, que todos esses anos evitava sair para o mundo, prepararia uma performance no festival, um grande número de pessoas se reuniria. Então, Irving decidiu assumir esse festival e usar essa oportunidade para mudar sua imagem. Tilly ficou muito surpresa, e Irving disse que iria cantar uma música. Então, primeiramente será preciso encontrar os melhores músicos para acompanhá-la. Tilly ficou um pouco preocupada que sua senhora não seja capaz de fazer isso sozinha, então ela sugeriu contratar um coral, já que seria mais fácil se você cantasse junto com alguém. Mas Irving disse confiante que poderia fazer bem sozinha. Madame Tilly continuou duvidando de tudo, então Irving decidiu não perder tempo com pedidos inúteis, simplesmente provando a ela e começando a cantar. Sua voz era tão clara e bela que muitos dos funcionários da propriedade ficaram simplesmente encantados, e também muito surpresos. Quando ela terminou, Tilly ficou simplesmente chocada com a performance, e perguntou por que sua senhora tinha escondido essa habilidade por todo esse tempo. Mas Irving diz que não fez isso de propósito, mas apenas descobriu que seu cantava bem. A protagonista ficou muito satisfeita, porque a julgar pela reação de Madame Tilly, a experiência vocal dela nesse mundo era de tirar o fôlego. Estava tudo bem, agora ela estava confiante que iria ganhar esse festival cultural. 3 dias depois, ao receber a notícia de que a duquesa estava se preparando para se apresentar no festival, Marianne fala que o Marquês Sexton precisou perguntar 10 vezes se era mesmo verdade. Parece que todos os aristocratas estavam extremamente interessados em como Irving tinha mudado. Agora toda a sociedade estaria observando ela de perto. Ao mesmo tempo, graças a Madame Tilly, Irving começou a desfrutar de uma boa reputação entre os funcionários da propriedade. Parece que à medida que as palavras se espalhavam entre os servos, as pessoas de fora também ficaram curiosos sobre essa mudança. Mas no fim, Irving só consegue pensar que a coisa mais importante para ela ainda é a opinião de seu marido Pervin. Então, por vários dias seguidos, ela decidiu esperar por ele, e esperou nas escadas até o anoitecer. Já era muito tarde, mas o desejo dela de encontrar seu marido e ver sua reação era muito maior. Além disso, depois daquele jantar, ela não o tinha visto em casa, mesmo esperando por ele no saguão por várias noites. Agora, Irving já estava esperando por muito tempo, e sabia que não deveria adormecer. Mas quando ela fechou os olhos por um segundo, ela de repente se viu acordando na cama de seu quarto. Aquilo foi muito decepcionante, e Madame Tilly sugeriu que sua senhora parasse de se sentar em frente à porta a noite toda, pois ela já estava preocupada com a saúde dela.
Irving perguntou à criada o que ela achava que era o humor de Pervin ultimamente, e se perguntou se ele ainda estava afastado dela. Shirley, com um sorriso no rosto, perguntou a ela como por acaso ela adormecia no saguão e abria os olhos no quarto todas as manhãs. Irving apenas pensou que Alfred ou algum funcionário que estava lhe levando para o quarto, mas Shirley disse que não era assim. Na verdade, o Duque a levava para a cama todas as vezes a envolvendo em seus braços. À noite, ele deixava seu trabalho no Palácio Imperial de propósito por um tempo, para vir para casa e levar sua esposa ao quarto. Irving ficou bastante chocada quando ouviu isso. Ela sabia que Madame Tilly não lhe enganaria, mas ainda assim ficou surpresa com o que ouviu. Ela pensava que Pervin estava enojado com ela e não queria vê-la, então ela não entende por que ele estava agindo dessa maneira, muito diferente da noite de jantar. Erwin também não sabia como Pervin realmente era. Pervin estava sobrecarregado com muito trabalho, mas alguns rumores interessantes começaram a circular sobre ele ultimamente. Esses rumores interessaram até o próprio imperador, Terius César Bedon. Ele veio a ele para discutir por que o nome da duquesa de Carlisle estava sendo ouvido tão frequentemente na sociedade aristocrática ultimamente. Pervin descobriu o motivo quando ouviu os servos falando sobre como a duquesa supervisionaria pessoalmente o festival dessa vez. De acordo com os servos do ducado, ela parou de xingar e também se tornou calma. O imperador pensou que ela tinha algo de errado em sua cabeça depois de desmaiar, mas o que mais interessava a ele era a reação de seu marido, Duque Carlisle. De qualquer forma, era impossível não saber sobre isso quando todos ao redor só falavam nisso. Mas o imperador sabia muito, mencionando como a princesa tinha ouvido que ela esperava seu marido em frente à porta todas as noites, e que agora não poderia ser chamada de uma esposa mal-humorada, mas sim de uma boa esposa. Pervin continuava pensando em sua esposa, notando como ela era uma mulher muito estranha. Era como se tudo tivesse mudado desde que ela acordou. Agora, Pervin, apesar de ter muito trabalho a fazer, corre para a mansão para colocá-la na cama, voltando ao Palácio Imperial logo depois. Ele também não sabia por que continuava a fazer isso, apesar de todas essas dificuldades, já que poderia simplesmente ordenar que os servos cuidassem disso. Mas ainda assim, ele queria fazer isso pessoalmente. Ele especulou que talvez a razão fosse que ele não queria que ninguém mais visse Irving em um estado tão indefeso, ou não queria que ninguém mais testemunhasse uma cena tão atraente dela, ligeiramente desalinhada, com os lábios entreabertos e deitada na cama. Pervin ainda não sabia por que estava agindo assim, pensando que talvez fosse algum novo jeito que Irving tinha inventado para atormentá-lo. Mas ele estava começando a ter esperanças de que ela tivesse mudado. Enquanto pensa em tudo isso, ele ficou vermelho, e o imperador se divertiu vendo isso, comparando Pervin a um adolescente apaixonado. O imperador pergunta se o Duque Pervin se lembrava do dia em que eles viram pela primeira vez a Duquesa de Verma, especialmente as emoções que ele sentiu naquele momento. O imperador menciona que ele estava com exatamente a mesma expressão que naquele dia, mesmo que 5 anos tivessem se passado. Depois, os dois são vistos caminhando, e o imperador avisa que decidiu participar do festival cultural com a imperatriz. Mas Pervin o desencoraja, preocupado que sua esposa pudesse se comportar de maneira rude e grosseira com ele. Mas César não estava nem um pouco preocupado com isso, e estava apenas curioso no que a princesa de Verma tinha virado. Além disso, o festival cultural era o primeiro evento que ela estava organizando, e ela até entrou em contato com a melhor orquestra e o melhor pianista. Na verdade, o imperador até ouviu falar que a duquesa estava preparando uma música própria. Pervin ficou surpreso quando ouviu isso, já que ele não sabia de nada. Então, o imperador perguntou como um homem que morava na mesma casa que ela e se chama de marido poderia saber menos que os de fora. Pervin realmente não sabia, e Madame Tilly não tinha relatado nada sobre isso. Mas mesmo assim não importava. Ele podia não ter motivos ainda, mas estava certo de que ela tinha mudado seu comportamento apenas um pouco, entendendo que por dentro ela era a mesma de antes. Mas César se aproximou de Pervin, como se fossem melhores amigos, e disse que não era esse realmente o ponto. O ponto é que esses são sinais de uma trégua, uma evidência de que ela se esforçará a partir de agora, então é ótimo que ela esteja repensando as coisas. O imperador tinha certeza de que Deus tinha ouvido as orações de Pervin. Enquanto sai, o imperador tenta plantar uma dúvida em Pervin, e diz para ele quem sabe, talvez agora uma criança nascesse com o sangue de Verma e Carlisle fluindo nela. Essa seria uma ocasião importante diplomaticamente. O imperador começou a falar um pouco mais como essa aliança era importante para o império, mas Pervin não ouvia mais suas palavras, já sabendo de tudo. Toda a sua atenção no momento estava em sua mão com a aliança de casamento, que ele valorizava muito. Na mansão Irving já estava a todo vapor, se preparando para o festival. A preparação do palco no salão de baile estava terminada, e para evitar que a poeira se acumulasse no piano, ele foi coberto com um pano, conforme instruído. Ela estava muito grata àqueles que lhe ajudaram com tudo isso. Por causa disso,
a equipe do ducado começou a perceber que a duquesa realmente tinha mudado, como se tivesse se tornado uma pessoa completamente diferente. Bem, era exatamente isso, apenas ninguém sabia. Irving continuou sua preparação e escreveu uma carta, agradecendo por aceitar o convite para o festival cultural. Faltavam 3 dias, e muitas famílias aristocráticas já tinham expressado sua vontade de vir, até mesmo o imperador e a imperatriz estarão presentes. Essa é uma grande oportunidade para ela mostrar ao mundo que não é mais a esposa mal-humorada que costumavam conhecer. Agora ela não é mais a Irving Lilias capaz de envenenar Pervin, mas a Irving Carlyle, que o ama. Além disso, até a atmosfera ao seu redor mudou muito. Shirley entrou e anunciou que o vestido que ela havia encomendado tinha sido entregue, e ofereceu para levá-lo ao quarto para experimentá-lo. Irving ficou satisfeita, então concordou e pediu para trazerem o vestido. Mas quando ficou sozinha, ela ficou muito irritada por não conseguir tirar o vestido sozinha para experimentar outro, ficando apenas com um vestido fino de linho. Ela se olhou no espelho e não conseguia tirar os olhos de si mesma. Irving começou a posar na frente do espelho, fazendo poses engraçadas que mostravam todos os atributos de seu corpo perfeitamente. Ninguém jamais se cansaria de olhar para ela, a figura de Irving era ótima e todas as curvas estavam onde deveriam estar. Na verdade, seu corpo era tão perfeito que não havia nada a criticar. Agora, o vestido estava prestes a ser trazido para o quarto, quando de repente, ela viu seu marido Pervin no reflexo, olhando para ela com um rosto indiferente. Ela ficou surpresa, se virando imediatamente. Ela corou ao olhar para o marido, e não sabia o que dizer a ele, mas Pervin não quis falar sobre o que ele tinha acabado de ver, e simplesmente disse que queria ter uma conversa com ela. Erwin olhou para o que estava vestindo antes de responder, o que a fez desviar o olhar imediatamente, pois o vestido branco fino era quase translúcido em seu corpo. Ela disse um pouco indignada que não era educado entrar em um quarto quando uma mulher estava trocando de roupa, mas Pervin disse que não tinha nada de errado em ter essa liberdade, já que ele era seu marido. Mas Irving insistiu que a etiqueta ainda tinha que ser observada, fazendo Pervin mencionar como Madame Tilly estava com ela o tempo todo e ultimamente não podia conversar a sós. Então, Pervin desviou o olhar, e falou sobre como já fazia muito tempo desde que a mansão tinha sido preenchida com o barulho da correria pro festival, então ele queria falar sobre isso. Mas olhando para Irving de novo, ele não conseguia juntar nem 2 palavras. Para se sentir melhor, ele decidiu afrouxar um pouco a roupa que estava apertando sua garganta, o que também parecia indecente para Irving. Mas mesmo assim, ela não conseguia desviar o olhar, e ficou apenas olhando. Então, Pervin se aproximou rapidamente dela, perguntando por que ela de repente começou a agir de maneira tão diferente que o de costume, e se ela realmente estava mesmo planejando construir um relacionamento com ele agora. Erwin recuou um pouco, e disse que não ia fazer nada disso. Mas aparentemente ela disse algo errado, porque Pervin começou a ficar com raiva de novo. De qualquer forma, Irving não conseguia se concentrar na conversa porque estava praticamente sem roupa. Pervin não entendia por que ela estava fazendo tudo isso, dizendo como não tinha necessidade de supervisionar o festival cultural. Enquanto seu marido continuava falando, Irving continuava pensando em como poderia cobrir seu corpo, até que teve a ideia de se cobrir com os lençóis da cama. Então, ela lentamente começou a se aproximar. Dessa forma, Pervin continuou a conversa, dizendo que assim como das outras vezes, ela poderia apenas confiar a família do Marquês Sexton com o festival. Mas Irving decidiu fazer o seu melhor para cumprir os deveres atribuídos à duquesa, e ela não entendia o que estava errado, já que tinha prometido cumprir seu dever. Ela se perguntava se na verdade ele queria que ela se comportasse de maneira tão repugnante quanto antes, pois se fosse o caso, seus gostos eram muito estranhos. Irving continuava a se aproximar da cama, mas acidentalmente tropeçou em um pequeno degrau e começou a cair. Ela imediatamente se sentiu muito envergonhada por cair dessa maneira, e não percebeu que o Duque imediatamente avançou querendo ajudar. No fim, Irving estava deitada na cama, se sentindo muito pesada, e quando abriu os olhos, viu Pervin deitado em cima dela, com um olhar surpreso. Ele olhava diretamente nos olhos dela, então se animou um pouco e disse que ela parecia ter entendido algo errado, pois seus gostos não eram estranhos de forma alguma. Irving o lembra que entre não usar maquiagem pesada e usar, ele escolheu o último. E aparentemente o pedido dela ter que cumprir seus deveres como duquesa nunca foi verdade. Então, ele é o estranho nessa situação. Irving então lhe pediu para se levantar, já que ele estava pesado. Além disso, ela caiu na cama, não no chão, então não tinha necessidade de tanto drama. De repente, Irving percebeu que Pervin prendia seu pulso na cama, e ela não conseguia se mover, enquanto ele continuava deitado sob ela. Mas agora o Duque não parecia mais com raiva, e se explicou, dizendo que se ele se comportasse de maneira diferente, ela começaria a evitá-lo de novo, como tinha feito antes. A protagonista fala que tinha pensado que ele não gostasse dela, e disse que ela só queria se dar bem com ele,
e não ia evitá-lo. Mas então, lentamente seu olhar começou a cair no pescoço dele, e no peito dele que estava exposto. Ela ficou constrangida por causa disso, e desviou o olhar. Pervin ficou feliz porque percebeu que Irving realmente tinha mudado e não o evitaria. Então, ele se aproximou lentamente do pescoço dela, até que a garota não percebesse o que estava acontecendo. Ele estava segurando suas mãos, então ela não conseguia se mover. Quando ela pediu para ele parar e perguntou o que ele estava fazendo agora, o Duque ficou em silêncio, se movendo mais perto do pescoço dela. Quando ele tocou seus lábios no pescoço dela, ela ficou muito constrangida. Na verdade ela gostou, só não queria que acontecesse dessa maneira. Então ela ainda agarrou suas mãos e o afastou dela. Agora ela não conseguia manter uma imagem tão gentil como antes, então perguntou o que estava acontecendo, e por que Pervin começou a agir assim. Mas como se estivesse em hipnose, ele começou a encarar os lábios dela, e se aproximou dela de novo. Mas de repente ele congelou e desviou o olhar. Ele não entendia por que ela estava lhe recusando dessa vez, afinal, ela tinha falado sobre seus deveres como duquesa antes. Ao mesmo tempo Irving olhava para ele confusa, percebendo que o Duque estava falado com raiva, como na última vez, no jantar. Mas o tempo todo, ela notava aquele tremor em seus olhos, como se ele estivesse com medo de algo. Irving realmente não gostava dessa situação. Ela disse que não podia conversar com ele assim, e ofereceu para se levantar e conversar normalmente. Mas seu marido disse que não a deixaria ir até ouvir a verdade. Irving falou de novo que ela só queria se dar bem com ele, mas Pervin disse que a conhecia completamente, então ele tinha certeza de que tinha outro motivo. Mas a protagonista já tinha se cansado de tudo isso, então ela o empurrou para longe dela com raiva. Ela já tinha dito a ele várias vezes para se afastar um pouco, quando de repente acabou em uma posição onde suas mãos estavam no peito de Pervin, e acidentalmente desabotoou suas roupas, fazendo com que ela visse seu corpo. Ela não sabia como se justificar ou o que fazer nessa situação, então ela apenas encarou tudo envergonhada. Ela não tinha mais energia para lidar com tudo isso, então ela apenas se virou para não ter que olhar para ele. Pervin continuou a insistir, e pediu a Irving para dizer de novo o que ela realmente queria com ele. Mas se ela tinha segundas intenções, era melhor parar agora. Então, a garota expressou sua decepção, dizendo que seus pensamentos eram puros e ele que a tinha entendido mal. Ela realmente pensou em suas ações do passado, e estava verdadeiramente arrependida. Mas Pervin ainda não estava satisfeito com aquela resposta de arrependimento, então continuou a querer a verdade, perguntando o que era que sua esposa realmente queria com tudo isso. Mas Irving repete de novo que ela só queria cumprir seu dever como duquesa, terminando seu contrato de forma pacífica. Pervin pensou que ela estava mentindo de novo, lembrando dela dizendo que queria ficar, e pensando como a conversa de assumir a responsabilidade pelo nascimento de um herdeiro era apenas uma atuação também. Ele estava magoado e desesperado, com tanta raiva por ela realmente ter mudado tão de repente, que não conseguia acreditar que aquele era seu objetivo. Ela reforça que essa opinião dele estava errada, e já tinha dito isso várias vezes. Por muito tempo Pervin tolerou um amor unilateral, sempre vendo sua esposa resistir a ele, e agora, de repente ela quer mudar tudo. Era como se ela tivesse decidido brincar com ele de novo e quebrar suas esperanças pela enésima vez. Nesse momento, Irving percebeu que ele não a ouviria, e não importa como ela explicasse, ele não conseguia entender. Então, por desespero nessa situação, ela começou a chorar. Ela estava triste por ter morrido sem nunca se tornar uma cantora, mas já não podia fazer mais nada nessa situação depois de se tornou a maligna Irving. Se ao menos ela fosse a protagonista Stella Bell, ela não teria tanta raiva da situação. Mas mesmo enfrentando isso, ela tentou acertar as coisas. Mas seu marido não conseguia acreditar nela, então ela chorou, deixando Pervin tão surpreso que imediatamente se afastou dela, não acreditando que ela estava realmente chorando. Então, ele perguntou se ela estava realmente chorando. Mas toda essa situação já tinha arruinado o humor da garota, então ela começou a gritar, perguntando se também não tinha permissão para chorar agora, ou se ele também duvidaria disso. Pervin se sentiu de alguma forma envergonhado, então ele timidamente estendeu um lenço para ela. Ela enxugou as lágrimas, e ele começou a confortá-la. Ele também diz que as lágrimas não mudariam nada, e Irving explica que chorou porque queria, as lágrimas apenas fluíram de seus olhos. Mesmo que seu marido tenha lhe dado um lenço, ela ainda não conseguia parar de chorar, e acabou explodindo em lágrimas ainda mais. Irving lentamente se acalmou, e seu marido pegou sua mão sentado ao seu lado. Ela não entendeu o porquê no início, então perguntou o que ele ia fazer agora, perguntando se queria proibir ela de chorar. Mas Pervin não disse nada, e silenciosamente começou a enxugar as lágrimas dela. Parecia que ele estava mais preocupado agora, já que ele não sabia o que fazer e estava realmente confuso também. Ele logo se afastou dela,
e dizendo que talvez ele realmente tivesse entendido tudo errado, mas ainda pediu por respostas dos motivos dela decidir mudar depois de horríveis 4 anos. Irving respondeu calmamente que ela era a causa de seu sofrimento, e percebeu que como duquesa de Carlyle, ela falhou em cumprir até mesmo suas obrigações mínimas. Então, ela só queria compensar o que tinha feito e cumprir fielmente seu dever como duquesa pelo resto do ano de seu casamento de 5 anos, feito pelo imperador. Sobre a criança, ela nunca pensou em ter um filho, mas disse que Pervin poderia ficar tranquilo porque ele definitivamente terá um filho no futuro. O duque ficou com raiva de novo, dessa vez porque ele percebeu que Irving nem mesmo tinha pensado em ter um bebê com ele. Ele não gostou muito disso, mas Irving não sabia sobre nenhum de seus sentimentos por ela. Ela disse que sabia que ele tinha se casado com ela por ordem do imperador, mas só restava um ano, então durante esse tempo ela cumpriria fielmente seus deveres, e depois ele poderia ter um filho com uma mulher que realmente amava. Pervin não conseguiu encará-la depois daquelas palavras, então ele se virou. Ele disse que respeitava a decisão dela, mas não sabia por quanto tempo isso duraria. Depois disso, ele saiu. Ele realmente parece duvidar até o final. A protagonista estava triste, tentando entender que pecado tinha cometido para entrar no corpo de Irving Lilia. Mas ela esperava que no futuro sua vida fosse mais calma. Não foi fácil conquistar a simpatia do marido, e ainda tinha que cumprir seus deveres fielmente para ganhar a confiança dele, mas era a única maneira de ela sobreviver aqui. Então, o duque ficou sozinho e começou a pensar sobre o que tinha acontecido. Ele não esperava ver Irving chorando, e não entendia por que ela poderia ter chorado, mas até as lágrimas dessa maldita mulher eram tão belas quanto pérolas. Foi a primeira vez que ele se sentiu tão envergonhado por suas ações, mas ainda assim não conseguia tirar os olhos dela. Shirley se aproximou do quarto da duquesa, e viu o duque lá. Ela se perguntou se ele já tinha entregado o vestido à senhora, e depois perguntou se ele tinha falado com ela sobre isso, ou dito a ela o quão bonita ela ficava nele. É claro que o duque não fez nada disso, explicando ele era inexperiente nessas situações. Mas Madame Tilly disse que a experiência não era tão importante. Além disso, o duque deve ter notado como Irving estava fazendo um esforço para mudar. O duque decidiu perguntar a ela o que poderia fazer as mulheres chorarem. Ela ficou muito surpresa com a pergunta, e então se deu como exemplo. Geralmente, ela poderia chorar quando estava triste, mas o duque estava interessado em algo além disso. Então, a madame soube de imediato que Irving devia ter chorado, perguntando se era por isso que o duque estava perguntando. Mas o duque não se deu ao trabalho de responder. Ele disse que ela deveria se apressar e ajudar Irving com o vestido. A madame imediatamente entrou no quarto e fechou a porta atrás de si, iniciando uma conversa com a duquesa. Mas o duque não partiu, e decidiu ouvir sobre o que elas conversariam. Ele percebeu pela conversa delas que Irving tinha parado de chorar, então ele estava aliviado e prestes a sair. Mas ele notou a ironia em estar preocupado com ela, e se perguntou se ele estava em posição de sentir isso por ela. Ele tentou não esquecer tudo o que essa mulher tinha dito durante aqueles 4 anos, falando que ainda não era hora de remover a suspeita. Mas ainda assim, lembrando o que aconteceu hoje, ele percebeu que foi um dia muito estranho. Temos então um pouco de contexto sobre a longa guerra entre o Principado de Verma e o Império de Terésia. Depois de uma longa batalha, os exércitos do Império de Terésia ainda conseguiram invadir a capital do Principado de Verma. Foi lá que Pervin conheceu Irving pela primeira vez. Naquele momento, ele percebeu que nunca em toda a sua vida tinha olhado para alguém do jeito que ele olhou naquele momento, mesmo que ainda fossem jovens. Foi a primeira vez que ele lutou desesperadamente para conquistar o coração de alguém à primeira vista. Seu casamento foi uma ordem do imperador por razões diplomáticas, mas na verdade foi uma iniciativa de Pervin. Ele sabia que o irmão mais novo do imperador, Duque Seal, não se importaria em se casar com ela. Chegando no império como a princesa de um estado derrotado, Irving não disse uma palavra a ninguém. Mas o duque ainda esperava que se mostrasse sua lealdade, ela rapidamente se acostumaria com seu novo status como duquesa. Além disso, ele pensou que realmente poderia ser feliz ao redor dela. Mas mesmo tendo feito tudo por ela, Irving ainda era apenas um sonho para ele. As palavras que ela falava eram como flechas, e na noite de seu casamento perfuraram Pervin até o âmago de sua alma. As palavras de que preferiria morrer que deitar na mesma cama que lhe feriram profundamente o coração do duque. Depois de vários anos de tentativas, seu ódio ainda não havia desaparecido, então, no final ele não teve escolha a não ser selar emocionalmente seu amor por Irving, o que ele fez. Mas agora, Irving havia mudado muito. Ela já estava ensaiando sua performance no salão, cantado lindamente. Os servos, assim como os músicos, ficavam encantados. Um deles até disse que ela era uma verdadeira mestra em plena forma, e que até mesmo cantoras famosas não conseguiriam superá-la. Eles realmente achavam que sua voz era linda, enquanto Irving se perguntava se eles tinham certeza,
e se poderia mesmo se apresentar no festival. Um músico diz como a duquesa está sendo ótima desde o início, notando como ela tem praticado essa música a semana toda, então, seu esforço de talento não pode ser superado. Irving estava feliz que várias pessoas a reconheciam, e estava grata a eles. Antes de entrar no corpo de Irving, ela era uma cantora ambiciosa especializada em música, então agora ela poderia usar suas habilidades de novo. Logo Madame Tilly entrou e anunciou que o imperador tinha chegado, assim como a imperatriz e o duque Sil, que também estavam na lista de convidados. Isso significa que a partir de agora, o verdadeiro jogo começa, e Irving não pode cometer nenhum erro. Madame Tilly tinha dito que o motivo de sua aposta nessa performance ter um risco tão alto, é que ela ser objeto de ridicularização se o número falhar. Mas ela também estava encantada que a duquesa está assumindo esse risco para defender a honra de seu marido. Irving percebeu que se cometesse um erro, todos pensariam que ela estava fazendo isso de propósito para envergonhar Pervin. Mas ela faria exatamente o oposto. Além disso, ela também será apresentada à alta sociedade hoje com essa performance. Ela tem que provar para as pessoas que ela é uma boa esposa e digna de seu marido, e também tem que impressionar os príncipes com sua canção. Se ela fosse viver ou morrer, tudo dependia dessa performance. E assim era a hora de partir, mas antes, Madame Tilly disse que o duque queria ver Irving. A mulher ficou surpresa, e não entendia como ele poderia pedir isso, já que ela pensava que ele a odiava. Mas Madame Tilly disse que isso era apenas uma especulação. A governanta não podia dizer diretamente que o duque ama Irving, e também não podia negar que ele a odeia. Em seguida, Irving abriu calmamente a porta, dizendo que a partir de hoje ela mudaria a opinião dele sobre ela mesma. Mas ela logo ficou surpresa, porque ele estava parado bem em frente à porta, e ela não esperava por isso. Isso a deixou envergonhada e vermelha, tudo porque seu marido tinha ouvido o que ela acabou de dizer. Mas Pervin apenas disse que ela era muito imprudente. Ele decidiu sair do quarto com sua esposa, mas Irving não estava pronta para uma conversa tão repentina com ele, especialmente depois do que tinha acontecido recentemente. Irving timidamente sugeriu a ele que descessem, pois já estava a hora. Pervin foi até a porta com um sorriso no rosto, mas a trancou. Ela perguntou por que ele fez isso, começando a ficar preocupada. Mas ele apenas começou a caminhar cada vez mais perto dela, e parou em frente a ela de uma maneira muito intimidadora. Irving começou a ficar realmente preocupada. Ela disse que eles deveriam descer, mas Pervin disse que não há coisa mais importante no momento, e começou a estender sua mão. Irving ficou bastante assustada, então ela afastou a mão dele antes que ele pudesse tocá-la, mas ela fez isso com tanta força que a mão do marido ficou vermelha, fazendo ele perguntar se sua intenção era bater nele. Ela mencionou como ele estava avançando, fazendo ele dizer que só tinha estendido a mão para arrumar o cabelo dela, até que ele finalmente faz isso. Então ele perguntou se ela estava pensando outra coisa. É claro que ela estava. Então ela ficou muito envergonhada. Pervin não conseguiu conter um sorriso sincero, então ele se virou para que Irving não visse. Ele disse que estava apenas tentando amenizar o nervosismo do momento, mas claro que uma mulher como ela não entenderia isso. Irving ficou muito surpresa, percebendo que naquele momento ele estava rindo. Ela achou incrível ele estar rindo na frente dela. Então, ela falou que a julgar pela maneira dele de acalmá-la, aparentemente ela poderia assumir que ele já estava acostumado com sua nova imagem, e isso fez Pervin corar muito. Ele disfarçou, dizendo que acima de tudo, se ela cometesse aquele erro no palco, seria ele quem seria o motivo de riso, afinal eles eram casados. Como a situação já estava bem constrangedora para ele no momento, ele disse que deveriam se apressar, porque provavelmente todos estavam esperando por eles agora. Isso fez Irving sorrir, e ela sugeriu que fossem juntos. Mas Pervin estava indo muito rápido, e o vestido de Irving era muito desconfortável apesar de belo. Então, ela não conseguia andar tão rápido, e acabou tropeçando nas escadas e começou a cair. Pervin imediatamente correu para ajudá-la, mas não teve tempo de agarrar seu braço a tempo. Então, Irving caiu, rolando escada abaixo, deixando ela incapaz de se levantar. Enquanto isso, muitos aristocratas já tinham se reunido no salão de banquetes, e eles estavam todos curiosos sobre o que ia acontecer hoje. Os convidados notam como houveram pouquíssimos banquetes no Ducado de Carlisle, e por isso, nada tinha mudado desde o último. A duquesa atual nunca tinha tocado nesse lugar, o que significava que ela não se importava com essas coisas. Mesmo assim era interessante, já que todos tinham ouvido que ela iria cantar essa noite. Eles também notaram como a canção era difícil de cantar, então era bem duvidoso que a duquesa tivesse as habilidades para isso. De fato, o motivo do festival estar sendo realizado lá depois de tanto tempo ainda era incerto, e se você olhar ao redor, pode ver os servos trabalhando muito para ajudar a duquesa Carlisle a organizar tudo. Também tinha rumores que a própria duquesa apareceria no palco, então até o duque Sil apareceu. Se não fosse por tudo isso muitas pessoas nem teriam vindo.
Mas a canção da duquesa interessou bastante os aristocratas. A própria Irving não tinha aparecido junto de seu marido por muito tempo, e todos queriam ver com seus próprios olhos o quanto a duquesa havia mudado. Mas é aqui que terminamos o vídeo de hoje, então se você gostou e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo canção do festival.